Fala, turminha! Buenas, sejam bem-vindos aí ao canal do Creuso. Assim como eu tinha falado anteriormente, né? Vou dar essa aulinha bônus aí de trigonometria. Ela é um pouco mais aprofundada, ela já é no nível aí do ensino médio, tá? Mas quem é do nono ano aí tá afim de estudar um pouquinho, já vai chegar, né? Chegar mais preparado aí para o ensino médio. Então a ideia aqui desse vídeo é eu conversar um pouquinho de como é que a gente consegue chegar nessa tabela aqui, como é que né, que as pessoas conseguiram chegar nesse valor de seno, cosseno, tangente aqui, quebradinho aqui. Então a gente vai fazer mais ou menos uma construção e também vou conversar um pouquinho sobre essas funções trigonométricas aqui. Deixa eu abrir a calculadora aqui, que aparece aqui na calculadora, né? Na hora que você coloca a função, a gente tem a função seno, cosseno, tangente, mas eu tenho essas outras funções aqui, né? Que brotam aqui, né? Que a gente entender um pouquinho sobre isso. Então, o objetivo é esse. Então, para isso, eu vou partir bem do começo. Eu vou lançar aqui, vou fazer tudo ao vivo aqui com vocês, tá? Uma malha quadriculada e a gente vai construir uma circunferência de raio unitário, tá? Então, eu vou aqui pegar o centro da circunferência, vamos colocar mais ou menos aqui, um pouquinho mais para cá, né? Para não pegar ali no... Então, acho que aqui a gente consegue, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, chegamos bem aqui, ó. Bem nesse ponto. Isso aqui vai ser o raio da nossa circunferência, tá? Então eu vou puxar aqui um compasso. Compassinho aqui, ó. Opa. E a gente vai construir essa circunferência. Eu vou colocar o meu centro aqui. Tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu não sou tão rápido, não, nem tanto habilidoso assim. E ó, construímos aqui a nossa circunferência. Tá? Tá bom, mais ou menos aqui, tá? Que é para ser. Não vai ter aquela precisão de, né, de centésimos, mas acho que vai servir legal, tá? Bom, aí então essa circunferência que ela tem raio unitário, ela vai ter 3 eixos. Na verdade vai ter mais, tá? Mas a gente vai colocar os eixos aqui. Então eu vou ter o meu primeiro eixo, que é o meu eixo vertical, que ele vai ter um nome. O nome desse eixo, tá? Ele é o eixo dos senos, tá? Esse aqui é o eixo dos senos. Opa, vou escrever aqui. Esse eixo aqui é o eixo dos senos. É o eixo dos senos, tá? O outro eixo, que é o eixo que vai estar na horizontal, adivinha? Esse eixo é o seno, esse outro aqui é o eixo dos cossenos. Vou escrever aqui para fora. Cossenos, tá? Então eu vou colocar seno aqui embaixo, ó. Tá? O vertical é seno, o horizontal é cosseno. Deixa eu apagar isso aqui porque depois vai atrapalhar aqui, tá? E eu tenho mais ainda o eixo. Esse eixo que vai estar bem coladinho aqui, ó, que é chamado eixo tangente, tá? Esse eixo aqui é da tangente. Então, vamos escrever aqui. Eixo tangente. Aqui embaixo, tá? Eixo da tangente. Então, olha só. Esse eixo eu falei que ele é raio unitário, né? Então aqui no centro é 0, daqui até aqui é 1, daqui até aqui é 1, menos 1, né? Então vamos colocar aqui, ó, daqui até aqui é menos 1, daqui até aqui é 1. Para o seno, aqui é 0, daqui até aqui é 1. Puxa vida. Vamos colocar 1 aqui. Daqui até aqui é 1. Ficou bem miudinho. E aqui para baixo é menos 1. Tá? E daí eu consigo fazer alguns cálculos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é abrir um ângulo. Eu vou fazer, para não me estender muito, tá? Eu vou pegar um ângulo aqui, um ângulo que a gente já conhece. Vou abrir um ângulo aqui de 30 graus, por exemplo, tá? Vou pegar um transferidor aqui, vamos trazer para cá. Ó, isso aqui é tudo como se você estivesse fazendo no papel, né? Vou dar uma abridinha nesse transferidor e vou marcar aqui onde é que é o ângulo de 30 graus. Ó. O ângulo de 30, o 0 está aqui, 30 está ali, né? Então vou fazer aqui vermelhinho, o ângulo de 30 ele vai estar bem aqui, ó. Fazer um pontinho aqui.
Beleza? O ângulo de 30 está aí. Então agora eu vou tirar meu transferidor, posso fechar. O que eu vou fazer? Ó, eu vou abrir o meu ângulo de 30, que vai do centro até aqui. Tranquilo? Ó, mais ou menos aqui, né? Vai até aqui. Então esse meu ângulo aqui vai ser meu ângulo de 30 graus. Tá? Ó, esse aqui vai ser meu ângulo de 30 graus. Esse meu ângulo de 30, ele vai ter uma projeção no eixo dos cossenos e uma projeção no eixo dos senos, concordam? Essas projeções eu vou fazer de amarelinho. Quando eu pego esse cara aqui, ó, e eu projeto ele no eixo dos senos, opa, tentar puxar uma ortogonal aqui, tá? Uma projeção ortogonal. Quando eu projeto ele aqui, veja bem, olha só, o que acontece? Esse cara é 1. Então aqui eu tenho 1, 2, é 1, né? Então eu tenho 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. Então esse cara tem uma distância de 0,5 daqui até aqui. Então o seno dele, o seno de 30 é 0,5. Só e o cosseno? O cosseno a gente vai projetar aqui embaixo. Mais ou menos. Opa, tem que pegar aqui o ortogonal. Mais ou menos aqui com aquela habilidade, ó. Então ele vai projetar aqui. Vocês concordam que, então, se eu fosse contar aqui no cosseno, eu ia ter 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Ó, 0,8. E um pouco mais que a metade, 0,86. 0,86, 0,88. Então, olha só. Se a gente consulta, então assim a gente consegue para um dado ângulo, no caso aqui, para esse ângulo de 30 graus, olha só, veja bem. Beleza? Tá? Eu vou ter aqui, ó, tabelinha. Tá aqui, ó. Se eu pegar o ângulo de 30, cadê 30, 30. Aqui, ó. 0,5, 0,8, 8,6 mais ou menos que a gente tinha chego aqui. Então, quanto maior essa circunferência, maior a precisão, né? Que passou da metade. Então, 0,86. Olha só que legal. Só e na tangente. Na tangente, a gente prolonga esse cara. Então, eu pego e vou prolongar ele. Vou prolongar ele aqui no eixo das tangentes, tá? Então, aqui partindo do zero, ó, prolongo aqui nas tangentes. E vou ver onde é que ele vai bater nesse eixo. Então, olha só. Essa distância vai ser o valor da minha tangente. E eu consigo calcular, consigo contar, né? Então, se eu pegar aqui, ó, contar, eu tenho aqui é 0, né? 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Cara, não chega a 0,6, né? Vai estar lá 0,58 por aí. Então vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. Tangentes. Cadê 30? Tangente, ó, 0,577, tá? Então com isso, dessa forma, escrevendo, eu consigo estar calculando. Quanto maior for a minha circunferência e mais divisões eu tenho, maior é a precisão para essas casas decimais que eu quero. Beleza? Então é assim que toda essa tabela ela é construída. Beleza? Então eu consigo construir isso aqui. Isso aqui é a primeira coisa. Então olha só. Outra coisa que eu quero falar é que o círculo trigonométrico ele tem o que a gente chama de quadrantes. Esse é o primeiro quadrante. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. E esse é o quarto quadrante. No nono ano, a gente se concentra só no primeiro quadrante. Mas aí no ensino médio, tu já tem que ver para os outros. Então, veja bem, olha só. O próprio... Ó, então a gente calculou... Aqui eu não escrevi, né? Vou colocar aqui. Esse aqui, ó. Essa distância aqui deu 0,57, tá? Vamos fazer com duas casas aí. Então, olha só. Esse mesmo ângulo de 30, se eu continuar essa minha reta, ó, ver se vocês sacam isso aqui. Se eu continuar essa minha reta aqui, ó, ela vai bater aqui nesse ângulo, né, numa abertura de um outro ângulo que teria aqui, ó, um outro ângulo. E quanto é que esse ângulo aqui
Olha só, será que é possível calcular esse ângulo? É possível, né? Bem fácil. Se você perceber, daqui até aqui eu tenho 180, né? Então é só pegar 180 e subtrair 30. Então esse ângulo aqui, ele tem que ser de... Vou colocar de vermelho. Ó, nesse ponto, ele tem que ser de 100... Oi, tô mal aqui. Ele tem que ser de 150 graus. Então olha só que legal, a gente está vendo que o ângulo de 150 graus vai ter o mesmo seno que um ângulo de 30, tá? Se eu pegar aqui a calculadora, vamos ver se consigo aqui, né? Ó, eu vou aqui, vou colocar, ó, 150 e eu vou calcular o seno disso. 0,5, exatamente como o seno de 30, tá? E eu vou mais além. Se eu pego esse cara agora e eu projeto ele ortogonalmente, olha só, aqui para baixo, se eu projetar ele ortogonal para cá, eu vou bater em outro ângulo aqui embaixo. Né? Quanto que vai ser esse meu ângulo que eu vou bater aqui embaixo, ó? Esse ângulo que eu vou bater aqui, ele vai ser um ângulo de quê, ó? Se daqui para cá tem 30, daqui para cá tem que ter 30 também. Então 180 mais 30, esse ângulo aqui vai ser o ângulo de 210 graus. Tá? Então olha só. O mesmo ângulo no primeiro quadrante, eu consigo rebater esse ângulo para os outros quadrantes. E a única diferença, ele vai ter em módulo o valor de seno e cosseno vai ser o mesmo, só que uns vão ser positivos e outros negativos. Por exemplo, se eu pegar o meu cosseno agora, ó, a distância daqui até aqui, que deu 0,86, vai ser a mesma daqui para cá. Porque a nossa circunferência ela é simétrica, né? Então, aqui, só que daqui para cá, eu estou indo para a esquerda. Estou indo para a esquerda, ele é negativo. Então, esse valor aqui, ó, esse valorzito aqui, ele vai ser 0 menos 0,86. Tá? Então, se você vir aqui na Calc e puxar aqui, né, o 150 e você colocar agora o cosseno, que é nesse eixo, se liga, cosseno vai dar menos 0,86 e aqui é mais 0,86, que era o de 30. Se eu projetar para o 210, vai ser a mesma coisa. O 210, o cosseno é negativo. Então, se eu colocar aqui 210 graus e eu colocar o cosseno, ó, negativo de novo. E da mesma forma, eu consigo projetar esse cara também para o quarto quadrante, né? Ó, se eu vim aqui, tá de amarelinho? Tá. Se eu vim daqui, ó, tentarei para cá e daqui para cá, olha só o que acontece. Ele também vai ter as suas características, né? Tô colocando o número vermelho aqui. Então, que ângulo que é esse? Esse aqui eu tenho 360, eu tenho 30, aqui é o 330 graus. Beleza? Então, o ângulo de 330, ele vai ter se tu projetar no cosseno, ele vai ter o mesmo cosseno que o do 30, e o meu seno vai ser menos 0,5, porque está para baixo. Tá? Aqui vai ser menos 0,5. Óbvio que eu não vou fazer isso aqui com todos os ângulos. Mas qual que é a moral? O que eu quero tentar passar para vocês? Que o nono ano se concentra no primeiro quadrante. Né? Quando a gente chegar no ensino médio, não importa o ângulo que eu tenho. Esse ângulo, qualquer que seja o ângulo, ele vai estar em um quadrante. E eu consigo rebater ele para o primeiro quadrante. Por isso que é importante eu conhecer seno, cosseno, tangente do primeiro quadrante. Tá? Quando eu faço isso para os outros, eu consigo rebater e fica bem fácil. Tá? Por exemplo, agora, se eu quisesse abrir um ângulo de 45, vamos abrir um ângulo aqui de 45. Vou pegar só os notáveis, tá? Porque só quero passar essa ideia de como é que é formado. Cadê o nosso compasso? Não, nosso transferidor. Tá aqui, ó. Se você abrir um ângulo de 45, vou abrir 45 aqui bem certinho. Bem certinho. Ó. Se quisesse abrir um ângulo de 45, tá aqui, ó. Mais ou menos, né? Ó. Abrir aqui 45, deixa eu tirar aqui.
O ângulo de 45, vamos abrir. Se eu pegar ele aqui, ó, e abrir o ângulo de 45 aqui, ele vai ter um representante no meu eixo. Cosseno, é só ir rebatendo ortogonal, ó. Eu vou encontrando os ângulos, simplesmente somando ou subtraindo 180. Então, olha só. Veja bem. 45. Esse ângulo aqui, ele é de 45 graus. Se eu for calcular o meu cosseno, eu vou bater no eixo do cosseno. O cosseno está aqui, ó. Ele vai ser 1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, né? 0,7, pô, bem certinho 0,7, pessoal, não é bem certinho 0,7, né? Se a gente for calcular aqui vamos de novo aqui abrir a calculadora. 45. Eu vou calcular o cosseno, ó, 0,70. Então, tá legal o que a gente tá calculando aqui. Puxa vida, deu 0,7. 0,70. Cadê aqui, brother? Ó, então aqui dá 0. Fazendo de amarelo. Várias cores. Aqui, ó, eu tenho 0,7, por exemplo, aqui. Ah, professor, mas o 45 ele vai rebater para cá, que vai chegar em quem? No 135, né? Ó, 135. Como é que tu sabe, Creuso, que é 135, brother? Se daqui para aqui foi 45, daqui para cá também é 45. E esse ângulo é quanto? 180, né, brother? Então tu só pega 180, tira 45. Tu vai chegar no 135. Ok? O 135 vai ter o mesmo seno, que também é 0,7, né? Todos vão ser 0,7. Então, no primeiro quadrante, 45 tem 0,7 seno, 0,7 cosseno. No segundo quadrante, ele vai rebater lá no 135 graus. Ele vai ter o mesmo seno, porém o meu cosseno vai ser o oposto do cosseno do 45. Se é 0,7 aqui, nesse cara aqui vai ser menos 0,7. Ok? E assim por diante para os outros quadrantes, né? Então, essa aqui é a ideia do círculo trigonométrico, tá? A gente entendendo o círculo trigonométrico, a gente consegue explanar um pouco mais. Eu vou falar agora mais um pouquinho, né? Já está quase 20 minutos aqui. Falar mais um pouquinho agora das outras funções, relações trigonométricas que a gente tem, tá? Então, olha só, vou fazer de verde aqui. Eu tenho uma relação, então eu falei da relação seno, cosseno, tangente, né? Vou pegar aqui para o 30. Ó, aliás, eu tenho uma identidade aqui também bem importante que eu tenho que ver. Ó, eu vou pegar o 30 e fazer de verde agora, tá? Então se liga aqui. Ó. Essa distância aqui, né, na hora que eu projetei aqui, esse raio ele mede 1. Porque é essa mesma distância aqui mede 1. Então aqui mede 1 também. Quando eu vou com ele até o eixo da tangente, eu tenho o que a gente chama de secante. Secante. Tá? Eu tenho essa função aqui, que é a função... Eu tenho essa função aqui, que é a função secante. Secante de θ, a secante do ângulo, ela é definida como 1 sobre cosseno do ângulo θ. Tá? Função secante. A função secante vai me dar essa distância aqui, tá? Então, se eu quisesse calcular essa distância, perceba essa distância aqui, ó. Se eu rebater, ela é maior que 1, concordam? Ela é 1 e um pouquinho. Ela é uma unidade, até que é 1 e um pouquinho, tá? Se eu rebatesse, se eu viesse aqui com o meu compasso, ó. Pegar o compasso. Vou pegar essa distância que tá aqui. Vamos lá. Vou pegar a minha... Só pra gente contar. Ó, tá mais ou menos aqui, tá? Se eu pego essa distância e eu vou Se eu pego essa distância... Tava bem legal ali. Não tô enxergando nada. Se eu pegar essa distância aqui e eu rebater ela no eixo, ó, tô descendo ela, tô rebatendo. Essa distância aqui, agora, que eu vou pegar de verde, ó, daqui
até aqui. Mas tá difícil aqui, hoje tá. Quero fazer uma reta, essa curva, quero fazer curva, essa outra coisa. Essa distância aqui, ó. Ela é uma unidade mais um pouquinho. Concordam? Ela é uma unidade mais um pouquinho. Aqui eu consigo contar. Então ela é 1, 1,1, 1, não chega a 1,2. Está entre 1,1 e 1,2. Né? Como esse ângulo é 30, beleza? E a gente sabe que o cosseno de 30 é 0,86. Essa conta, ela seria possível ser calculada, essa distância, olha só. Como? Tá difícil de novo. Oxi. Como secante do ângulo de 30. Tá difícil. Secante do ângulo de 30. Ele vai ser igual a 1 sobre o cosseno de 30. Meu cosseno de 30 é 0,86. É 0,86. O 0,86 cabe mais de uma vez dentro do 1, não é? Então, esse cara vai dar 1, vamos chamar aqui a calculadora para a gente fazer isso aqui. Ó. Então, se eu pegar e calcular secante, oxi, se eu colocar 30, que é secante de 30 que eu quero, 1,15, ó. Lembra que eu falei que estava entre 1,1 e 1,2? Esse cara aqui, ó. Então, a distância daqui até aqui dá 1,15. Tá? Que é o que vai dar aqui. 1,15. Então, como eu tenho uma semelhança de triângulos, e aqui é importante que vocês consigam perceber que eu tenho que esse triângulo aqui é semelhante a esse outro triângulo aqui. Tá? Não sei se o desenho já está muito poluído. Ó, vou contornar de novo, tá? Ó, esse triângulo, ele é semelhante a esse triângulo. Então, o que a gente está fazendo é aplicando o Tales, tá? Quando eu escrevo isso daqui, o que eu estou dizendo? O meu cosseno vai caber uma quantidade de vezes dentro da unidade, porque o cosseno de 30 é esse, não chegou num. Da mesma forma, né, que a base desse meu triângulo vai caber aqui nessa distância aqui da hipotenusa. E daí eu consigo calcular, né? Então, esse eixo, essa distância é chamada de secante. Olha lá. Esse cara aqui, ó, é chamado de secante. Secante. E eu tenho outro eixo ainda, tá? Ó, então, quando o meu ângulo bate nesse eixo da tangente, eu tenho a secante, tá? Eu tenho outro eixo aqui em cima, que é o eixo da cotangente, que ela passa bem aqui, ó. Beleza? Esse eixo aqui se chama eixo da cotangente. Então, e esse eixo da cotangente, ele, quando essa minha distância ela bate lá no eixo da cotangente, ó, quando essa minha distância ela continua, vai, bate aqui nesse eixo, ó. Essa distância toda aqui, como é que eu vou colocar essa? Eita. Vamos fazer assim. Essa distância toda aqui, ó, é a minha cossecante. Essa distância toda é a minha cossecante. Que a cossecante é o inverso do seno. Tá? Então, a minha cossecante de θ é 1 sobre o seno de θ. Tá? Que também vai me dar essa distância aqui. E daí, essas são as funções que a gente aprende, né? E, ó, da mesma forma que eu tenho a minha cossecante, que é essa distância que está de verde, a minha cotangente vai ser o que eu vou colocar aqui de, sei lá, não sei mais nem que cor, que eu vou colocar de azul aqui também, ó. A minha cossecante é a distância daqui, que é 0, até aonde o ângulo tocou lá, no meu prolongamento do ângulo. Então, essa distância aqui, que é possível calcular, né? É possível calcular. Ó, daqui até aqui eu tenho 1,1,2,3,4,5,6,7 e um pouquinho, tá? Então, se eu quisesse calcular a minha cotangente do ângulo 30, ia ter que dar 7 e uns quebrados. Então, vamos lá. Se eu coloco aqui 30
e eu coloco cotangente, ó, 1,7 uns pouquinho, beleza? Então, dessa forma a gente consegue construir a tabela, e o entendimento do círculo trigonométrico é bem legal, ele é bem importante. Daqui ainda, para finalizar, saiu uma identidade trigonométrica, vou fazer aqui, que é essa aqui, ó. Quando eu abro um ângulo, vou pegar o mesmo de 30, tá? Ó, abri um ângulo aqui, eu tenho o nosso amigo triângulo retângulo, né? Aqui. E, olha só, tem o nosso amigo triângulo retângulo aqui. E esse triângulo aqui tem um cosseno, aqui do lado tem um seno, e aqui ele tem uma hipotenusa, que por construção mede 1, né? Aqui agora esquece a secante, né? Só daqui até aqui ele mede 1, né? Então esse cara mede 1, esse cara aqui ele é o seno, e essa distância aqui é o cosseno. De tal forma que se eu aplicar Pitágoras aqui, eu vou ter que seno ao quadrado do ângulo, qualquer ângulo, mais o cosseno ao quadrado desse ângulo tem que ser igual a 1. Isso aqui é uma identidade trigonométrica muito importante, vocês têm que saber, que é praticamente a aplicação do Teorema de Pitágoras, tá? Então, espero que eu tenha ajudado vocês nisso aqui. Daqui, dessa ideia que eu tentei passar para vocês, que isso aqui está bem além do 9º ano, né? Tá lá já para o ensino médio. Além disso daqui, a gente vai ter o quê? A gente consegue, então, formar essa tabela. A gente vai ter essa outra tabela, que é aquilo que eu falei sobre as projeções no primeiro quadrante. Aqui tem uma outra unidade, tá? Que é a unidade de radianos, que é uma unidade de ângulo. Ângulo não é só medido em graus, tá? O ângulo pode ser medido em graus, pode ser medido em radiano, pode ser medido em grado, tá? São as 3 unidades aí padrão. A unidade, digamos assim, matemática, é o radianos, que ela é baseado lá no círculo trigonométrico, na circunferência de raio 1. Então ela é baseada no arco, tá? No tamanho do arco. Por isso que aparece o π aqui, porque o π ele vem lá do comprimento da circunferência, tá? Então o comprimento da circunferência, vocês lembram? Que não é 2 vezes o π vezes o raio, só que se o raio é 1, o meu comprimento vai ser 2π da circunferência. Então a minha circunferência, my God, faz de conta, deu ruim. Então a minha circunferência, compasso, ó. Então a minha circunferência, vou fazer uma circunferenciazinha aqui, tá? Então a minha circunferência, que tem raio 1, beleza? Ó, se a minha circunferência ela tem raio 1, gente, aqui é só rapidinho, não tô dando aula aqui de radianos pra vocês, né? Então, mais ou menos aqui. Então, se a minha circunferência ela tem raio 1, tá? Se esse raio aqui, vamos lá, se esse raio aqui é 1, uma unidade, aqui então é 0, aqui vai ser, e eu dou a volta, é 2π, né? Porque o raio é 1, então meu comprimento de circunferência é 2π. Isso quer dizer que 180 graus vai chegar em π, 90 graus vai ser o quê? π sobre 2, né? E o 270 lá embaixo vai ser 3π sobre 2, que são esses valores que estão aqui, ó. Tá? 90π sobre 2, e daí 30π sobre 6, e daí eu vou tendo essas relações. Então essa tabela aqui, gente, que o prof colocou aqui para vocês, essa tabelinha aqui, ela é uma tabela, ela é, digamos assim, a extensão daquela primeira tabela que vocês têm que saber aqui no 9º ano, que é só no primeiro quadrante, né? Vocês precisam saber só aqui no primeiro quadrante, só essa parte, né? Basicamente, tirando a parte em radianos, né? Vocês precisam saber até aqui, né? Essa aqui. Só que eu tenho no primeiro, eu tenho no segundo, tenho no terceiro e tenho no quarto quadrante. Beleza? Então tem todos os outros quadrantes aqui, tá? Ó, então tem todos os ângulos, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Como é que eu preciso decorar tudo isso aqui? Não, se você entender o círculo trigonométrico, você consegue pegar, abrir um ângulo, jogar e descobrir se o seno é negativo, se é positivo, com base só nessa primeira tabela aqui, tá? Então isso daqui é lá no primeiro quadrante,
aqui é no segundo quadrante, aqui no terceiro e aqui no quarto quadrante. E daí você consegue desenrolar os Paranauê aí. Beleza? Acho que... Deixa eu ver. Não, tem mais umas coisinhas que eu deixei aqui ainda pra vocês. Então isso aqui é um resumo do que a gente viu, né? Aqui eu coloquei os valores em... na forma irracional, né? Então, em vez de eu colocar 0,86, eu coloquei raiz de 3 sobre 2, tá? Então, o ângulo de 30, que é o que a gente fez, ó. No primeiro quadrante, o nosso cosseno, raiz de 3 sobre 2, o nosso seno é meio. Que esse cara é o correspondente ao ângulo de 150, que vai ter o quê? Seno, meio, e cosseno, menos o raiz de 3 sobre 2, que está aqui, que vai ter também um outro representante lá no terceiro quadrante, que vai ser o 210, que vai ter o cosseno negativo, com o de 30, e o seno também negativo, menos meio, né? Que vai ter outro representante, que é o 330, lá no nosso quarto quadrante, que o cosseno vai ser positivo e o seno vai ser negativo. Olha só. Então, com o ângulo de 30, eu sei seno, cosseno e tangente do 150, seno, cosseno e tangente do 210 e seno, cosseno e tangente do 330, se eu entender o círculo trigonométrico. Beleza, rapaziada? Essa aula é uma aulinha bônus, eu sei que é denso, é só pros fera aqui, só para quem, né, tá a fim de entender aqui. Se tá muito chato também, calma aí, lá no ensino médio, o prof com certeza vai ter mais tempo aí para explicar a vocês, mas se estão querendo estudar, tá aí a dica. Valeu, abração do Creus, até a próxima.